que é sempre estranho falar boa noite quando eu estou olhando para uma tela, mas eu acho que a gente já está todo mundo acostumado, né, depois de um ano nessa situação. Então, vou começar aqui a nossa palestra de hoje, né? O meu tema, né, o tema de hoje é construção de equipes de sucesso. Eu acho que vocês devem ter visto aí diversas aulas, diversas palestras, bastante focadas num aprendizado técnico, né, em muitas circunstâncias de negócios, técnico de finanças, muitos conceitos aí para quem está pensando em empreender e que de maneira central é o foco dessa disciplina, né? E hoje a gente vai falar de uma coisa um pouco mais, vamos dizer, técnica também, mas ela olha pelo lado mais humano, né? A gente vai falar da construção de equipes, então a gente vai falar de gente. E aí, nós temos aqui uma sequência que a gente costuma fazer nessa disciplina, que são as questões que eu recebi desde a primeira vez que a Inova me chamou para falar aqui com essas turmas da M037. Eu tenho seguido e ano a ano eu vou mudando um pouquinho, porque a vida vai mudando, mas eu sigo as mesmas questões e vou falando dos mesmos temas. Então, o que a gente vai lidar hoje é falar sobre pensar nessa construção de equipes a partir da ideia de selecionar indivíduos que tenham um comportamento empreendedor. Então, a primeira questão é como selecionar empreendedores, como construir a cultura empreendedora dentro de uma empresa, e aí responder se é possível ter um plano de carreira para as pessoas que você vai atrair, trazer para a empresa que está pensando em montar, já vou falar um pouquinho disso, e também responder como remunerar os funcionários quando a startup ainda não tem muito recurso, que é normal quando uma empresa está nascendo, né, com uma ideia, baseada numa ideia e muita garra para ser trabalhada. Então, é o seguinte, eu sei que tem na sala, pelo menos costumava ter nos outros anos em que eu conseguia estar presencial e perguntar, pessoas que têm essa ideia, sim, acho que eu vou empreender um dia, ou eu quero muito empreender, e pessoas que não, que estão seguindo aqui a disciplina, mas eventualmente vão seguir uma carreira como colaboradores dentro de uma empresa. E teve anos aí que também tinha os participantes da universidade, né, a universidade, e então acho que a gente tem um público misto, né, e aí eu vou tentar, nas horas das perguntas, eu estou aberta para outros focos também, né, e vou tentar fazer algum paralelo entre a questão do empreender e a questão do trabalhar como colaborador de uma empresa. Mas, basicamente, essa é a estrutura do que a gente vai ver hoje, e a gente vai seguir um esquema assim. Cada uma dessas perguntas, eu vou colocando esse slide que tem a equipe aí abraçadinha, e sempre que eu partir para um outro slide com essa cara, é o momento de parar para perguntas. Então, quem quiser fazer pergunta, levanta a mão ou escreve no chat, o Ali está ajudando a gente. Aí, a hora que eu chegar no slide semelhante a esse, eu paro a minha apresentação e faço aí, a gente interage da melhor maneira que for possível, ok? Então, seguindo aqui, essa primeira pergunta que foi feita para que eu respondesse é como selecionar empreendedores. E eu gosto de responder perguntas devolvendo perguntas. Então, a primeira coisa que eu quero provocar no pensamento de quem está aqui falando, ok, eu vou empreender, como é que eu trago outros indivíduos empreendedores para a minha empresa, é que você pare para pensar, você precisa de outros empreendedores? Quando? Onde? Por que você precisa deles? E para a gente pensar em responder isso, eu quero voltar no contexto do o que é que a gente está falando quando fala em empreender. Nem sempre a gente pensa na palavra que a gente usa, porque ela entra, como nos últimos anos, né? Entra num certo, entre aspas, modismo, né? O empreendedorismo, o empreendedor. E a gente, voltando às raízes, pode provocar algumas reflexões interessantes. Então, a primeira coisa que eu queria convidar vocês
a pensar, usando o dicionário, né, é que o empreendedor é aquele que empreende, ok, mas o que é empreender? Né? O dicionário diz para a gente que empreender é decidir realizar uma tarefa difícil e trabalhosa. Então, assim, tudo que a gente, possivelmente vocês têm ouvido falar aqui nessa disciplina, tem a ver com dificuldades, trabalhos, pedras no caminho, desafios, questões a superar, né? Então, lidar com pessoas é mais uma delas, tá? E quando eu vou procurar empreendedores, o próprio significado do empreender traz para a gente o seguinte, eu gosto de observar, deixa eu colocar aqui um ponteiro. Aqui, ó. Um sinônimo de empreender é entrepreender, que é um verbo que eu conheci quando eu comecei a dar essas palestras aqui para vocês, tá? E o dicionário nos mostra que se a gente quiser procurar sinônimos desses verbos, a gente deve procurar no verbo iniciar. E se a gente quiser procurar antônimos, a gente deve procurar nos sinônimos de concluir. Olha que interessante, tá? Então, o dicionário nos diz que empreender é iniciar alguma coisa, iniciar algo novo. Mas aqui é importante a gente lembrar que eu preciso saber iniciar e, apesar desses antônimos, é preciso saber concluir também, tá? E iniciar o quê? Esse verbo entrepreender, ele vem com uma outra informação interessante, que ele quer dizer tomar de surpresa. Então, vamos pensar o seguinte, a gente está falando de contratar pessoas com um perfil empreendedor, a gente está falando que empreender é iniciar uma tarefa difícil e trabalhosa, decidir realizar, e, de alguma maneira, essa tarefa difícil e trabalhosa tem a ver com tomar de surpresa. Isso tudo tem a ver com habilidades, com capacidades que a gente vai procurar em nós mesmos e nos outros que a gente quer trazer para a equipe. Então, construir uma equipe de sucesso empreendedora depende dessas capacidades, né? Capacidade de tomar de surpresa é um sinônimo de capacidade de criar, de inovar. Bom, a gente vai procurar pessoas assim, empreendedoras, inovadoras, criativas, com capacidade de iniciar e também de terminar. Então, tem um mnemônico muito bom para a gente conceituar o que nós vamos procurar em nós e nos outros. As organizações, as empresas, estão muito acostumadas a usar o mnemônico chá. Né? Todo entrevistador, todo recrutador vai trabalhar com esse conceito chá, que são as competências necessárias para um determinado perfil que a gente procura. O que é o chá? Conhecimentos, que é saber, é o conhecimento mesmo, é o saber ou o saber aprender. Habilidades, que é saber fazer. E atitudes, que é ter a vontade de fazer aquilo que eu sei fazer, aquilo que eu tenho por conhecimento. Então, nos recrutamentos padrão, nos livros de RH, nos livros de administração ou mesmo de psicologia, na parte de RH, o chá sempre vai aparecer. Eu gosto de adicionar mais essas duas letrinhas ao mnemônico e criar a chave. Um fator central que a gente deve procurar identificar quando a gente está procurando contratar alguém, sejam os empreendedores, sejam outros perfis, são os valores que essa pessoa apresenta, valores, princípios pelos quais ela se orienta, a forma como uma pessoa se comporta. A gente vai voltar a falar bastante de valores daqui a pouquinho, que eu vou falar de cultura, adequação cultural. Mas, por enquanto, guarda que na chave, além de conhecimentos, habilidades e atitudes, a gente fala de valores e fala de experiência. Ok, mas essa experiência não é só uma experiência profissional. Então, a gente pode pensar assim, não se pode pensar em contratar alguém ou em estabelecer uma sociedade empreendedora com alguém
simplesmente pela experiência de trabalho que essa pessoa já teve, porque pode ser que ela nunca tenha trabalhado. Então, nessa experiência aqui, é a gente saber, quando está conversando, quando está entrevistando uma pessoa, identificar o que essa pessoa já viveu, que pode trazer para nós informações preciosas a respeito, não apenas de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores, mas também a respeito de aspectos que comprovam como essa pessoa se interrelaciona, como essa pessoa aprende, como essa pessoa supera dificuldades. Superação de dificuldades é um aspecto muito importante que a gente vai procurar nas empresas, nos empreendedores que nós queremos atrair para a nossa empresa, para a nossa startup. Então, aqui eu gosto de compartilhar uma história, uma experiência pessoal que eu tive ao entrevistar um candidato para uma vaga, muitos anos atrás. Eu tinha pré-requisitos para a vaga, essa pessoa ia trabalhar no meu time, ela ia se reportar a mim, mas o meu chefe estabeleceu pré-requisitos para contratar uma pessoa para aquela posição. E um desses pré-requisitos era que essa pessoa já tivesse feito um curso, um MBA, né, um Master Business Administration. E naquela época, que foi bastante tempo atrás, há 20 anos praticamente, não era comum as pessoas terem um MBA. E naquela época o mercado estava também muito aquecido. Então, a gente competia para contratar pessoas que viessem com esse aspecto da chave adequada, né? E chegou um candidato que tinha bons conhecimentos, boas habilidades, boas atitudes, parecia ter bons valores, não tinha o MBA requisitado. Então, supostamente, eu teria que descartar aquele candidato. E mais do que isso, ele tinha estudado numa universidade que à época não era muito bem conceituada. E também o meu chefe tinha colocado como requisito formação em universidades de primeira linha. Então, eu perguntei a ele na entrevista, né, olha, me explica uma coisa, né, com esse currículo, o que aconteceu, por que você estudou nesse lugar? E eu tentando entender a faculdade para justificar o não MBA. E aí ele me contou uma história, a experiência de vida dele, que ele havia sido adotado ainda bebê, né, então ele não conhecia os pais efetivos. Os pais adotivos, a mãe adotiva dele faleceu quando ele tinha 7 anos de idade. O pai se mudou para o interior da Bahia. Ele ficou lá com o pai até os 12 anos, quando o pai faleceu também. E aí ele passou a ser criado por um tio, que tinha já filhos, não me lembro se 2 ou 3. Esse tio era pastor religioso. Ele começou a perder a visão, até ficar cego. Então, esse candidato à vaga foi a pessoa que foi os olhos do tio, dos 12 até os 16, né? Ele era colaborador, ele lia, ele ajudava e frequentava a escola. Quando ele fez 16 anos, o tio faleceu. E ele ficou numa casa com uma viúva que não era absolutamente nada dele, nem tia adotiva, que tinha os outros filhos para criar, no interior da Bahia. Então, esse candidato se mudou para São Paulo e sozinho, e foi trabalhar na feira, né, e continuou estudando. E aí, ele me contou toda essa história e me disse o seguinte: então, eu fiz essa faculdade, essa universidade, porque era a única onde eu tinha condições de entrar naquele momento, nessas circunstâncias, né? Isso é o tipo de experiência, né, que eu coloco nessa palavra, que eu falo que é importante a gente entender, porque esse candidato mostrou que ele tinha empreendedorismo de vida. Ele foi capaz de realizar uma tarefa árdua, cuidar de si, desenvolver diversas habilidades, superar diversos desafios,
batalhar pelo que ele queria, chegar ali onde ele estava, e obviamente ele queria também fazer um MBA, né? Então, com essa história, ele trouxe para mim muito mais informações do que a gente pode tirar de simplesmente perguntas técnicas feitas numa entrevista, ou de simplesmente procurar que um candidato saiba tudo o que tem que saber num determinado momento, porque alguém que mostra uma história de vida como essa prova que ele é capaz de aprender o que ele não sabe, de fazer coisas que ele ainda não fez, e que ele traz um arcabouço de atitudes muito interessantes e de valores muito interessantes. Então, eu gosto de dar esse exemplo para esclarecer como que a gente olha para esse composto, né, numa entrevista. Por quê? Porque se você pensa em empreender, se você vai ter uma startup, num primeiro momento, dificilmente você vai ter recursos para fazer testes de perfil de candidato. É uma coisa que a gente vai falar um pouquinho mais também. Então, é preciso que o entrevistador, e que na startup vai ser você mesmo, não vai ser uma profissional, um profissional de RH, um psicólogo, uma psicóloga, porque ali você está fazendo tudo no começo, né? Então, a ideia é, para atrair as pessoas que você quer, procure definir muito bem a chave que você deseja para esses indivíduos, para essas pessoas, e ouvi-las muito a respeito de suas experiências. Com isso, você vai trazendo uma composição para ter mais segurança a respeito de quem você vai atrair, quem você vai contratar. E aí, a pergunta é, ok, basta isso, esses cinco elementos? Eu tenho algo mais para sugerir para vocês, tá? Que é um nome, talvez uma palavra, não sei quem aqui já pode ter ouvido ou não, é um conceito, a gente chama de construto em psicologia, é um construto chamado autoeficácia. E a autoeficácia, ela não faz parte da chave, porque ela não é conhecimento, não é habilidade, não é atitude, não é valor e não é experiência. Ela é uma crença. A definição de autoeficácia é a crença que o indivíduo tem de que ele é capaz de realizar e reunir todos os recursos necessários para realizar uma tarefa a qual ele se propõe. Tá? Então, aqui a gente tem algo muito importante para as empresas que estão começando e querem inovar no mercado. É muito importante que seus colaboradores, você também, empreendedor, né, tenha essa crença de autoeficácia estabelecida. Então, aqui para a gente lembrar desse conceito, eu trago duas histórias fáceis, né? Eu gosto de trazer coisa que a gente liga de historinhas ou práticas para aquilo que a gente está aprendendo aqui. Tem uma historinha infantil chamada Pequena Locomotiva, que conta do desafio que essa pequena locomotiva vai atravessar, que é passar de um lado de uma montanha cheia de neve para o outro lado da montanha cheia de neve, carregando brinquedos para as crianças que estão esperando para comemorar o Natal. Essa locomotiva é pequena, ela é considerada incapaz, ela é considerada uma iniciante, tá? Então, ela parece uma startup no mundo dos grandes. As grandes locomotivas tiram sarro dela, falam que não dá para fazer essa tarefa, mas ela tem essa crença, né? Esse senso de que ela pode. Então, essa historinha infantil, a locomotiva costuma falar assim, eu acho que posso, eu acho que posso. Eu digo uma coisa, meu amigo, eu posso fazer quase tudo se eu apenas pensar que consigo. Parece bobagem, né, a gente olhar para isso, mas eu fui dar uma palestra uma vez numa multinacional e tinha uma consultora americana sentada na plateia. Quando eu acabei de falar e eu falei sobre a pequena locomotiva, ela veio conversar comigo e ela me contou que nos Estados Unidos esse livro é muito lido, é um livro de um autor americano, que escreveu lá, acho que na década de 20, 30, não sei, do século passado. E ela disse que todas as crianças, né, na escola, nos Estados Unidos, todas as crianças leem esse livro, porque é usado lá para ensinar otimismo, força de vontade, que é preciso ter persistência para superar os desafios.
E aí eu fiquei pensando naquela coisa que a gente vê em filme, né, das crianças americanas vendendo limonada, e a gente, quando fala de empreendedorismo, gosta desse exemplo e fala, olha, o pessoal lá começa cedo, né? Começa em vários aspectos, começa no aprendizado também, no desenvolvimento das crenças também, no desenvolvimento da crença do eu posso, eu consigo, né? Que a gente pode tentar lembrar, eu acho que vocês, não sei a faixa etária de vocês, mas acho que todos podem tentar se lembrar da campanha do Barack Obama em 2008, né? Que o mote era Yes, I can, Yes, we can. Bom, esse Yes, I can é o protótipo da autoeficácia. E em 2015, o Obama deu uma medalha da ciência para o cientista que propôs esse conceito, foi o Albert Bandura, um psicólogo, professor de Stanford, coração do empreendedorismo, coração no Vale do Silício, de tudo o que a gente discute aqui nessa disciplina. Então, só para fechar a historinha aqui, a locomotiva atravessa a montanha, entrega os brinquedos, as crianças ficam felizes e lá ela começa a repetir: eu sabia que podia, eu sabia que podia, eu acho que posso. Então, gente, meu convite não só para quando você for procurar empreendedores, você verificar esse senso, essa crença de que a pessoa é capaz, que ela não tem aquele perfil, isso é difícil, vamos ver, talvez, né? Eu tenho uma outra coisa aqui para fechar, que talvez seja mais ligado que uma história infantil. Não sei se todo mundo gosta, eu sou fã, né, do Star Wars, e no episódio 7, tem uma cena em que esses dois personagens, a Rey e o Finn, eles entram na Falcon, né? Eles estão fugindo da tropa lá do Império, eles entram na Falcon e eles precisam levantar essa aeronave e precisam atirar com ela. E ele desce para a casa de máquinas, casa de armas, e ela sobe para pilotar, e ninguém viu aquilo ainda, é a primeira vez que eles vão fazer, e a Falcon é uma coisa antiga, eles estão ali totalmente desorientados, mas um olha para as armas, a outra olha para o manche, e a frase que os dois falam, passa a cena dos dois: eu consigo, eu consigo. Se alguém tiver curiosidade de recuperar essa cena, é ali eu vi esses dias ali pelo minuto 29 e 30 do filme, tá? Então, assim, é uma cultura, eu estou falando bastante de autoeficácia, porque talvez uma coisa que às vezes a gente aqui na nossa cultura brasileira, e a nossa palestra tem muito a ver com cultura, a gente nem sempre é educado ou preparado para desenvolver essa crença em nós mesmos. Mas essa é a base, é a crença básica de todo indivíduo que quer empreender, que é empreendedor. Então, é essencial o acreditar em si mesmo, tá? Então, só recapitulando, a pergunta era: como contratar empreendedores? E a resposta é: defina qual é a chave, qual é o conhecimento, o conjunto de competências, conhecimentos, habilidades, atitudes, valores e experiências que você precisa para cada posição que você vai contratar. E aí é assim, tem posições que precisam do senso de empreendedorismo, talvez tenha posições em que eu não precise. Então, esse composto, mais a confirmação do senso da crença de autoeficácia, que vai te ajudar a descobrir se aquela pessoa tem ou não tem capacidade empreendedora. Isso vale na contratação, isso vale para o seu autoconhecimento, tá? Então, se você está pensando ainda, se você ainda está questionando, será que eu posso, será que eu não posso? Preste atenção nessa questão da autoeficácia, desenvolva a sua crença em si mesmo e preste atenção em todos os componentes da sua chave que você ainda precisa desenvolver. A gente nunca está pronto, a gente sempre pode desenvolver novos conhecimentos, novas habilidades, novas atitudes, novos valores e novas experiências. Bom, cheguei no primeiro círculo aqui, estou aberta para perguntas. Se tiver perguntas, deixa eu ver, tem aqui um chat.
Ah, era só boa noite? Tem uma no Question and Answers. Question and Answers. A Elida perguntou qual a diferença entre a autoeficácia e o embasamento de pensamento positivo. Olha, Élida, o pensamento positivo é uma questão muito ampla. Pensar positivo é bom desde que a gente não se iluda, né, no pensamento positivo. Eu não estou falando aqui, eu estou falando de psicologia, eu não estou falando de psicologia positiva, que é essa ideia do pensamento positivo. Eu estou falando de uma psicologia na linha cognitivo-comportamental. Então, é uma linha mais técnica da psicologia e a autoeficácia é mais centrada. Ela não é nem autoconfiança, tá? Eu vou tentar responder a sua pergunta de uma outra forma. A crença da autoeficácia, vou repetir, é a crença que eu tenho em mim, o indivíduo tem em si, de que ele é capaz de reunir todos os recursos necessários, tá? Então, eu penso assim, eu quero empreender, eu ainda não sei empreender. O que eu preciso para empreender? Vou procurar tais e tais recursos. Eu acredito que eu sou capaz de reunir todos esses recursos, o que muitas vezes não é fácil, então, não é só uma questão de positividade, é uma questão de atitude, de ação. Eu vou fazer isso e eu sou capaz de realizar aquilo a que eu me proponho. Então, a autoeficácia é para empreender, tá? E isso que eu chamo de ser mais centrado, mais fechado. Autoeficácia não é autoeficácia para qualquer coisa. Tem autoeficácia para empreender, autoeficácia para nadar, autoeficácia para cantar, autoeficácia para realizar a ação que eu me proponho a realizar. Essa pergunta é muito interessante porque normalmente as pessoas me perguntam qual é a diferença entre autoeficácia e autoconfiança, mas me parece que é o mesmo tipo de ideia que está aqui. Autoconfiança ou pensamento positivo é uma coisa geral. Autoeficácia é foco naquilo, crença naquilo que eu tenho a intenção de fazer. Eu não sei se eu respondi suficientemente bem. Se a Hélida puder me dizer se está bom assim, senão eu volto. Apareceu outra pergunta aqui. O recrutador precisa ter uma formação específica para conseguir ter uma visão ampla, como a do exemplo do rapaz? Excelente pergunta, Carla. Olha, o recrutador profissional, ele é preparado para isso, ele tem a formação específica, ou em gestão de pessoas, normalmente na área de administração de empresas, ou em psicologia, tá? Por quê? Porque esse entendimento de pessoas, ele é mais aprofundado quando você estuda sobre isso. Então, a resposta para essa pergunta, sim, o recrutador precisa. Agora, a gente está aqui falando de empreender, de começar de fundar uma startup. E, tipicamente, e a gente vai passar por isso em outros pontos da palestra, né? O empreendedor, o fundador de uma startup, ele não vai ter uma formação, ele não precisa se formar em psicologia ou em administração. Daí que a gente tem, por exemplo, palestras como essa que a gente está tendo hoje, daí que no ecossistema do empreendedorismo tem muitos empreendedores experientes dando dicas. Então, a ideia aqui é que a gente, no começo, o empreendedor tem que fazer de tudo, inclusive ser recrutador. E daí que ele se aproprie do que for possível se apropriar desses conhecimentos que a gente está tentando discutir aqui, para melhorar essa capacidade de ter a visão ampla, né? Você fala como exemplo do rapaz, né? Eu fiquei em dúvida se você está querendo dizer que todo recrutador deveria ser capaz de identificar aquilo que eu falei no rapaz, né? Nem sempre isso vai acontecer. Agora, a gente espera, e nós vamos falar de cultura daqui a pouco, que em o empreendedor estabelecendo uma cultura para a empresa dele, ele vai ser capaz, sim, de entender quem é bom, quem se adequa ali naquele ambiente. De novo, né, tem um joinha aqui, acho que já respondi, então, mas se quiser mais alguma coisa, pode me perguntar outra vez, tá? E acho que é isso, né?
Isso. Vou seguir. Podemos seguir. Então. Beleza. Beleza, deixa eu fechar aqui. Valeu. Então, se eu estiver falando muito rápido também, por favor, alguém me aponta, tá? Eu estou preocupada com o nosso conteúdo, eu queria terminar um pouco antes para a gente poder conversar ao final. Então, voltando aqui na forma como eu falei com vocês, a segunda pergunta que a gente vai tentar responder é como construir uma cultura empreendedora na sua empresa. Bom, então a gente entende se quer ou não contratar, não estou conseguindo mover o slide, acho que é o ponteiro. Se quer ou não... Espera um momentinho só, gente. Aí, agora acho que vai. Se a gente quer ou não contratar empreendedores, se a gente quer ter outras pessoas com pegada de executar, de realizar, de tomar o mercado, e normalmente a resposta é sim, tá? Normalmente, quando a gente está criando uma empresa, a gente quer muita gente desse tipo, com a pegada empreendedora. E aí a gente vai falar, ok, mas tá, reunimos aqui umas pessoas, reunimos aqui um conjunto de empreendedores e outras pessoas também, e o que nós estamos fazendo aqui? Nós temos alguma coisa que tem que dar liga na nossa forma de interagir. O que nos define? O que nos define é a nossa cultura, tá? Então, cultura tem muitas definições teóricas, mas a frase mais fácil da gente guardar, da gente lembrar o que é uma cultura empresarial, é o jeito com que as coisas são feitas por aqui, tá? E o jeito com que as coisas são feitas por aqui é altamente dependente em qualquer grupo, seja numa empresa, seja numa família, seja num grupo escolar, seja num país, né? A gente tem falado muito de culturas nesse tempo de pandemia. Essa cultura depende altamente dos valores, das crenças e dos comportamentos dos líderes do grupo. Então, você, empreendedor, vai tomar uma posição de liderança. São coisas diferentes. Uma coisa é empreender, outra coisa é liderar. O que é liderar? Estimular um ou mais indivíduos, o seu grupo, a executar o que precisa ser executado para conquistar grandes coisas, tá? Esse conquistar grandes coisas, cada grupo define quais são as grandes coisas que quer conquistar. Então, está tudo envolvido aqui no contexto do que é que esses líderes querem conquistar. O indivíduo empreendedor tem uma visão de futuro, tem um propósito de futuro, tem uma ideia para crescimento da empresa, e ele vai juntar outras pessoas que também serão líderes, os primeiros, né? São responsáveis por, quando a empresa começa a crescer, a propagar esses objetivos, essa cultura. E essa propagação se dá muito aqui pelos valores, pelas crenças, pela forma como essas pessoas, os líderes, se comportam. Então, por isso, os valores estavam no centro daquela figura da chave. É como se a gente estivesse falando de construir uma espinha dorsal da empresa. E todos os que chegam vão aprender como se comportar aqui, como fazer as coisas aqui, por meio desse conjunto de valores organizacionais pré-definidos, os princípios pelos quais aquela empresa se apresenta e interage com o mundo, tá? Nós estamos falando de valores, vamos voltar aqui um pouquinho mais daqui a pouco, mas assim, a ideia de como construir uma cultura, ela está muito ligada a gente pensar na contratação, na criação da equipe de sucesso, né, por meio do fit cultural. O que é o fit cultural? Fit é adequação, né, e a ideia é que a gente vai descobrir pessoas que combinam com a empresa. Combinar com a empresa é a gente se identificar, se comportar de acordo com aqueles valores que foram declarados para a empresa,
tá? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui de valores, porque eu não sei se todo mundo sabe o que é um valor organizacional, né? Quando a gente fala de o próprio empreendedorismo, ele pode ser considerado como um valor. Então, aqui, um valor, todo mundo é intraempreendedor, todo mundo é capaz de executar, todo mundo é capaz de tomar de assalto. Um outro tipo de valor é respeito, tá? Respeito é um tipo de valor organizacional. Outro valor aqui, qualidade do produto. Outro valor, foco no objetivo. Foco na entrega, foco no cliente, e daqui a pouco vai aparecer valores reais de uma empresa aqui que eu trouxe como exemplo para vocês. Mas só para a gente entender, né, quando a gente fala do fit cultural, nas startups a gente tem que aprender a usar esse tipo de matriz aqui na decisão da contratação. O que costuma acontecer muito? A gente está falando de startup, a gente fala normalmente de empresa de base tecnológica. E quando a gente fala de base tecnológica, a gente pensa muito na questão do conhecimento e na questão do quão bom aquele cara é ou aquela cara é para desempenhar uma determinada função. Mas a gente não pode olhar só no desempenho, a gente tem que olhar nos valores, na adequação cultural desse indivíduo. Então, aqui a gente faz essa matriz, onde nós vamos considerar as duas coisas, tá? O desempenho e a adequação cultural. E aí, o que costuma acontecer é que a gente gosta de olhar sempre o alto. Ótimo, se o desempenho é alto, se a adequação é alta, contrate ou retenha aquele colaborador. Tá fácil, a decisão é fácil, né? Quando a gente vê baixo, a decisão é fácil também. O desempenho é ruim, a adequação é ruim, não contrate ou não retenha esse colaborador. Pintou alguém que você já contratou erroneamente, o jeito é demitir, infelizmente é necessário, é se livrar desse colaborador o mais rápido possível, tá? As decisões difíceis, elas ficam normalmente aqui, quando a gente tem um quadrante alto e um baixo, tá? Tipicamente, pela inexperiência na contratação e na retenção, e pela inexperiência dos problemas culturais que podem dar, os empreendedores iniciantes, as startups, podem achar que tudo bem, o desempenho é alto, então tudo bem se ele não se adequa com os nossos valores. Isso é um erro, tá? Então, o que a gente tem que aprender aqui é o seguinte: a gente tem que aprender a não contratar e não reter indivíduos que estão no quadrante alto desempenho, baixo fit cultural. E a gente tem que aprender a não demitir rapidamente quem tem desempenho baixo, mas tem uma alta adequação cultural. Se você já contratou, ainda tem chance de ajudar essas pessoas a se desenvolverem, tá? É ótimo se você estiver fazendo entrevista e você tiver prova de desempenho de alguma forma, você pode até pensar em não contratar nesse quadrante. Mas às vezes você está precisando muito de gente e não tem no mercado. Então, o que a gente precisa aprender é como treinar pessoas dentro de casa, como desenvolver os conhecimentos e as habilidades necessárias, não as atitudes, porque atitude é difícil de desenvolver, viu, gente? Mas conhecimento e habilidade é mais fácil. Então, aqui tá nesse quadrante, desempenho baixo, adequação cultural alta, ainda é válido a gente contar com essas pessoas e estar preparado, os líderes, os desenvolvedores, os mentores, as pessoas que sabem mais, que têm mais habilidades, colar ali e ajudar a pessoa a aprender, tá? Nós vamos falar de um exemplo real disso aqui, por isso que eu falei, vai ficar mais claro a hora que eu trouxer um exemplo. Estava trocando uma mensagem com a Ali hoje, e ele falou, puxa, seria legal se a gente tivesse gravado, né, histórias de empreendedores que já fizeram isso, que já contrataram, como que eles contrataram, né? Eu trouxe 2 casos para contar, que foram problemáticos, tá? E o maior caso de sucesso que a gente, um dos maiores, não sei se é o maior, um dos maiores casos de sucesso que a gente tem no ecossistema
de empreendedorismo da Unicamp, para saber como esses empreendedores fazem isso hoje em dia. Eles já são grandes. Óbvio que eles caminharam, óbvio que eles podem ter batido cabeça lá no começo, mas como que eles aprenderam e como que tudo isso que eu falei até agora está refletido na Movile, que eu acho que todo mundo já ouviu falar, mas já expresso melhor. Antes, os 2 casos que deram errado. Aqui do ecossistema Unicamp também, tá? 2 casos que eu trabalhei com os empreendedores, que eu os conheci, atendi durante um tempo. Uma empresa que no agrupamento dos sócios, né? Então, eles não sabiam como olhar para isso aqui. Estudaram todos juntos na Unicamp, fundaram uma empresa, baseados em quê? Em desempenho e em amizade, tá? Mas amizade é diferente de fit cultural, né? E aí criaram uma empresa, a empresa foi caminhando, ela foi dando certo, daí captaram dinheiro, vieram investidores. Quando os investidores chegaram, os investidores foram avaliar essa questão, a adequação cultural, e aí falaram, não, esse sócio precisa sair, senão a gente não coloca todo o dinheiro que vocês estão precisando. Então, é uma situação chata de viver. É legal a gente aprender isso antes de acontecer. É legal quando a gente vai estabelecer uma sociedade e está pensando, esses primeiros empreendedores que eu atraio para a minha ideia ou para a nossa ideia, né? A gente, até para estabelecer a sociedade, a gente deve olhar para essa adequação cultural, que é entender se estamos todos mesmo no mesmo jogo, se compartilhamos dos mesmos valores, se estamos mesmo todos dispostos a vestir a camisa da empresa e dar o sangue por ela, e no começo é difícil, e pode ser que a gente precise trabalhar 16, 18 horas por dia, né? Então, é assim, tem muita pegada de desafio aqui. Então, no estabelecimento da sociedade, não se iludam com o contexto da amizade. Sociedade é igual casamento, ela pode dar certo ou dar errado, mas muito do que faz isso dar certo ou dar errado é o fit cultural. Então, o primeiro exemplo é atração de sócios, cuidado. Segundo exemplo, um outro empreendedor que eu conheci aqui, ele me pediu uma vez para fazer, foram algumas experiências que eu tive com eles, de bater o martelo nesse sentido do que a gente está falando aqui. Então, na empresa dele, tinha um processo de recrutamento e seleção que dependia muito de conhecimento e habilidade. Era o que eles sabiam fazer. Então, faziam prova técnica, entrevistavam tecnicamente, verificavam se a pessoa, na prática, tinha as habilidades necessárias, né? Mas não tinham experiência para olhar atitudes, valores, né? E para entender a história de vida. Ele me pediu para ajudar nesses aspectos durante um tempo, mas por que ele pediu isso? Porque ele tinha passado pela contratação de um profissional que ele considerou errado. O cara era ótimo, mas ele chamava, com a licença da palavra, ele chamava esse profissional de psicopata, vou colocar entre aspas, porque não tem nada a ver com a questão do transtorno, tá? Mas, assim, ele sofreu na pele o prejuízo de ter alguém que não estava dentro da cultura e que, quando começou a perceber, ele começou a se revoltar com o dono da empresa e a sabotar os projetos. E aí, esse empreendedor teve muita dor de cabeça com essa situação de sabotagem, tá? Então, eu estou contando essas 2 histórias tristes para contar que é importante mesmo olhar para a chave, tá? Olhar para as crenças de autoeficácia, e que o nosso maior exemplo, ou um dos maiores exemplos de sucesso no ecossistema, mostra como faz isso. Eu imagino que todo mundo conheça a marca Movile, se não conhecerem, é o grupo proprietário da iFood. A iFood eu acredito que todo mundo conheça, né? Então, é uma empresa, é uma startup oriunda aqui do ecossistema Unicamp. E aí, se você visitar o site lá, eu fiz isso hoje, tá? Depois da gente ter conversado, Ali. Eu fui lá no site e tem lá no Quem Somos, tem a linha do tempo e tem aqui como operamos. E aqui, quando eles falam de pessoas, eles falam, olha, suportamos o desenvolvimento de
todos os pilares relacionados a pessoas, principalmente cultura, então, fit cultural, atração de candidatos e desenvolvimento desses candidatos, tá? Por conta dessa frase, eu fui aqui no item carreiras e fui ver como é que é construído esse time dos sonhos, que a gente está falando de equipes vencedoras, estamos falando aqui do time dos sonhos, né? E lá eles têm a descrição de um processo de contratação. Então, quem vai se candidatar na Móvel se inscreve, né? Faz no processo. E aí aqui, ó, fit cultural é a primeira etapa de um processo de recrutamento e seleção numa empresa que foi uma startup que deu muito certo, né? A gente pode mais chamar uma empresa desse tamanho de startup, mas nichos deles ainda são startups, que a gente já vai falar de novo do que é uma startup. Eu trouxe isso aqui para mostrar o quão sério, porque olha, o cara se inscreve, passa primeiro pelos testes de fit cultural, depois vai fazer uma prova de lógica, né, ou técnica, seja lá da área que for em outras empresas. Depois vai gravar um vídeo, depois vai passar por um processo de treinamento que eles têm para os candidatos, e aí é que vai fazer a entrevista com o RH. E depois da entrevista com o RH, não coube aqui na tela, mas está lá no site, que vai conversar com os líderes que podem contratar ou não esses candidatos. Então, esse é um processo de sucesso, de atração, né, e de entrevistas, de recrutamento e de entrevistas de profissionais que sustentam como pilar uma startup bem-sucedida, tá? Acho que é importante a gente trazer esse exemplo, e falando em cultura, quando eu falei para vocês, já vamos entender melhor o que são valores, né? A cultura lá da Móvel, eles chamam de gente firme. E os valores centrais estão lá no site também, vejam que interessante, eles falam qual é o valor e tem que explicar o que é, tá, empreendedores? Não adianta usar só a palavra, porque cada empresa vai ter a sua própria definição do que é ética. Cada empresa vai ter, se isso for um valor para eles, né? Cada empresa que falar a meritocracia é um valor aqui, vai ter a sua própria definição. Então, no caso do nosso exemplo, os valores que compõem essa espinha dorsal, com os quais quem vai ser contratado precisa ter adequação, precisa ter fit. Nesse exemplo da Móvel, os valores são ética, meritocracia, resultado, inovação e foco no cliente. Você que quer empreender, saiba que esse aspecto, além de todos os que você está vendo nas aulas aí, que são bastante técnicos, que tem que estudar bastante, que tem que se envolver, que tem que se habilitar, lidar com gente é assim também. Tem que desenvolver esses conhecimentos, tem que se habilitar. Então, para pensar na sua startup, é legal já pensar. Os valores de uma startup são muitas vezes constituídos pelos empreendedores fundadores. Quais são os seus valores? Autoconhecimento. Por isso que hoje em dia todo mundo fala autoconhecimento é importante. Quais são os seus valores pessoais? O que realmente é importante para você? Quais são os princípios da sua vida empreendedor? O que te estrutura? Que você, como empreendedor, como líder, vai querer levar para a sua organização, porque toda organização é um reflexo de seus líderes. Então, você pode já começar a matutar. Ok, vou empreender, preciso pensar numa cultura, a cultura é baseada em valores, quais são os meus principais, como que eu posiciono de valor pessoal para valor organizacional. Esse é o caminho para começar a estruturar a sua espinha dorsal. Então, recapitulando, né, gente? Aqui a gente acabou de ver o seguinte, eu não falei essa frase, mas é isso que eu queria dizer. Liderança. Então, a forma como você estimula as pessoas que estão perto de você e as estimula a fazer o que precisa ser feito. E cultura, aquilo que define como nós fazemos aqui, são os dois principais pilares para a construção de uma equipe de sucesso. E, novamente, eu cheguei aqui na hora das perguntas. Ainda não tem nenhuma aqui, se alguém quiser fazer para essa parte.
Vou dar uns momentinhos. Ainda não chegou nada, não. Né? Mas eu fiquei curioso no primeiro exemplo que você deu. Você poderia dar um pouquinho mais de detalhes? Da separação dos sócios? Sem tentar identificar ninguém, mas Eu não só posso para... realmente identificar, mas é o Sim, claro. seguinte, eu não sei quanto que vocês já ouviram aqui da questão da captação de dinheiro, né? Quando você tem uma startup, você vai levantar dinheiro com investidores. Sim, foi a Os aula investi passada. Na aula passada? Ai, que bom! Isso. Uhum. Tá, então, aí é o seguinte, quando os investidores chegam para avaliar um negócio, não só o produto, não só o mercado, o potencial, né, é avaliado. Os empreendedores são avaliados. Provavelmente vocês ouviram isso na aula passada. Os investidores, eles não estão querendo comprar uma ideia, eles querem comprar que essas pessoas que tiveram essa ideia são capazes de executar a ideia que tiveram. Vou colocar dinheiro ali, se esses indivíduos mostram para mim que eles são capazes realmente de gerar o resultado que eles estão prometendo. Então, os investidores avaliam pessoas também, e avaliam com a ótica deles. Né? Não necessariamente a ótica do investidor é a mesma ótica de valores que a gente tem quando cria a cultura de uma empresa, mas até isso vai ser olhado, ser compatível, tá? E aí, nesse caso que eu relatei, tinha lá os sócios e todos estavam sendo avaliados pelo investidor, e o investidor não aprovou um dos sócios, como sendo alguém com quem ele gostaria de interagir no mundo de negócios, tá? Eu acho que essa é uma decisão muito difícil, esse é um caso realmente numa situação complexa, que cada grupo de empreendedores vai decidir de uma forma, né? Mas o que foi decidido ali naquela empresa é que, então, aquele sócio específico ia sair, vendeu sua parte, etc., não seguiu com a empresa. Tá? Isso foi condição de quem estava aportando dinheiro. Eu não posso falar muito mais que isso, senão a gente invade, tá? Mas eu acho Sim, que é um claro. caso Uhum. interessante da gente saber que existe, tá? Sim, sim. Sim, a gente teve aula sobre investimento e a próxima vai ser sobre o pitch. Mas realmente o que você falou, acho que eu queria até deixar como reforço, né? Que principalmente no começo dos investimentos, quando você tem poucas pessoas no time, você tem praticamente só os fundadores, realmente o que mais conta é o time, né? Sim, sim, o time, porque suponha que alguma coisa possa dar errado com a ideia e precise pivotar, né? É o time que tem que ser capaz de pivotar, é o time que tem que ser capaz de entender a situação, e não é só, pivotar é um exemplo, né? Mas tudo o que vai acontecer ali é dependente de gente, é dependente da execução. Né? Chegou uma frase aqui, eu não sei se eu não entendi. Eu vou falar uma coisa aqui, Sérgio. Eu li todos os livros da série Harry Potter e não vi nenhum dos filmes. Então, eu não tenho essa memória do que você está comentando aqui. Ah, tá. É a atriz que é a atriz da Harry Potter. Agora eu entendi. Eu não vi esse filme Círculos, tá? Mas se eu estou entendendo o que você está falando aqui, a cultura da empresa não tinha diversidade. Diversidade é um valor, tá, gente? Pode ser que seja, e eu acho que hoje em dia, inclusive, é um dos valores que se busca muito, né, nas empresas, tanto para a atração de colaboradores quanto para a atração de clientes. Mas eu não sei dizer, Sérgio, se essa falta da diversidade atrapalhou a empresa nesse filme, porque eu não vi o filme. Se você quiser esclarecer um pouco mais, eu aguardo aqui. A Michelle queria fazer alguma pergunta? Oi, sim. Oi, Isabel, tudo bem? No Sim, caso, eu tudo bem. gostaria de saber um pouquinho sobre o fit cultural. No caso da empresa, quando ela manda um formulário, né, o recrutador manda um formulário para a gente. Por exemplo,
aquelas perguntas do tipo, o que mais parece com você? E aí tem lá as alternativas, e tem lá ambicioso e alguma outra coisa, e assim vai. E depois tem lá, o que menos se parece com vocês são perguntas bem parecidas com as anteriores. O que exatamente ele está tentando perceber? E ali você é eliminado muitas vezes sem nem ter passado por uma conversa cara a cara. Só que essas perguntas são bem subjetivas e depende de muita coisa, porque, por exemplo, eu posso ser extrovertida num grupo de trabalho, mas não ser como outro grupo de trabalho, porque depende muito. Eu posso ser criativa em um projeto, mas chegar em um outro projeto e não ser tão criativa. Então, como exatamente lidar com isso? É Michele, né, o seu nome? Isso. Tá, Michele, esses testes normalmente eles são validados estatisticamente, tá? Procurando um determinado perfil. Eu não sei se esse teste que você respondeu era um teste de fit cultural, pelas palavras que você colocou, talvez seja um teste mais comportamental ou mais próximo de personalidade, tá? É, faz parte do começo, é o critério de cada empresa. Tem empresa que elimina pelo teste mesmo. Por quê? E aí eu vou explicar uma coisa em cima do que você falou. Eu posso ser criativa num projeto ou em outro não? Não, você é criativa ou você não é criativa, tá? Tudo bem que você pode ter mais adequação num determinado projeto do que em outro, porque as informações daquele projeto, os conhecimentos daquele projeto, mas o seu intrínseco, ele é ou não é? Ele é mais ambicioso ou menos ambicioso? Ele é mais criativo ou menos criativo? Dentro de um grupo que se propõe a ter pessoas com essas características, que foi o que você trouxe de exemplo, o que a empresa está procurando é alguém que você pode ser, por exemplo, 60% ambicioso, tá? Já que você está dizendo sim ou não, às vezes eu sou, às vezes eu não sou. Então, é uma medida de ambição que o teste traz. E aí, aquela empresa pode ter estabelecido como critério de corte 80% de ambição, tá? Então, para aquela empresa, para aquele processo, esse critério não foi atendido. Não é bem pelo sim ou não, mas o composto dessas respostas que foram estatisticamente validadas, se foram, né? Mas psicólogos, por exemplo, só podem aplicar testes estatisticamente validados e aprovados aqui por um determinado comitê. E a distribuição desses testes cai na curva de Gauss, cai, né, numa distribuição normal. Então, tudo é pré-definido. Se tem teste, tem critério. Se tem critério e a gente caiu fora, eu vou te dizer o que eu costumo dizer. Muitas vezes é um benefício. Eu sei que é difícil a gente entender isso. Puxa, eu queria tanto aquela vaga, nem falaram comigo, já me cortaram. Mas se você não está no fit cultural, você não vai ser feliz naquela empresa. Essa é a alta probabilidade. Então, quem está procurando emprego, eu acho que é legal aprender isso também, tá? Se você não é aceito numa vaga por uma questão de cultura, não se entristeça. Você precisa também aprender a procurar locais bons para você. Assim como as empresas procuram gente com fit, quando a gente procura emprego, a gente também devia procurar fit. Que tipo de empresa eu quero trabalhar? Tá? Eu quero trabalhar numa empresa com a cultura da Natura, por exemplo. Quando a gente fala Natura, a gente já pensa qual é a cultura. Eu quero trabalhar numa empresa com a pegada de... Eu uso sempre essas duas como exemplo, porque são duas multinacionais brasileiras, Natura e Ambev, que tem culturas que a gente conhece, a gente ouve falar e a gente pensa na cultura, tá? Então, isso é importante. Entender que ninguém está desprezando a pessoa que não foi ali no teste. Foi um critério estabelecido e aquele critério não foi atendido, tá? Isso não significa nada contra a pessoa que não passou daquela fase, nada. Não sei se eu respondi suficientemente bem para você, Michele. Respondeu, sim, obrigada. De nada.
Eu queria voltar no comentário do Sérgio, que ele falou que sim, atrapalhou muito. Então, fica a dica do Sérgio: assistam o filme Círculos, eu vou assistir, tá? Para entender essa questão do faltar o valor diversidade e quanto que isso pode atrapalhar uma empresa. Obrigada, Sérgio. Posso seguir, então? Acho que não tem mais nenhuma pergunta, né? Beleza, vamos seguir. Tá. Então, eu estou aqui nessa pergunta agora. É possível ter plano de carreira em startup? Olha, plano de carreira é um conceito, né, difícil, complexo, e a gente, normalmente, quando fala em plano de carreira, onde tem plano de carreira, a gente pensa em grandes empresas, né? Então, quando a gente pergunta, é possível ter numa startup? Eu acho que é legal a gente pensar de novo o que é uma startup. Vocês já devem ter visto essa definição do Steve Blank. Muitos dos palestrantes já tenham trazido ela, vou trazer de novo. É legal a gente lembrar que startup é uma organização temporária, quer dizer, ninguém quer ser startup para sempre, tá? Ela é temporária, projetada para buscar um modelo de negócios reprodutível e escalável. Bom, debaixo dessa definição, o Steve Blank fala que uma startup pode ser um negócio que está saindo do zero, new venture, ou pode ser uma nova divisão, uma nova unidade de negócios numa empresa já existente, tá? Então, quando a gente pensa numa empresa grande, como é que a gente acabou de ver o Grupo Móvel, né? Tem startups lá dentro. Cada nova ideia de produto, que é aquele pessoal não para de produzir coisa nova, cada novo projeto ali pode ser considerado uma startup. Dá para esse pessoal que está nesse projeto ter plano de carreira? Dá, eles estão dentro de uma mega empresa, né? Mas quando a gente pensa na empresa que a gente está fundando, vai ser eu e mais um sócio, mais 2 pessoas aqui. Dá para pensar em plano de carreira? Nessa hora ainda não. Então, o Steve Blank, ele traz para a gente, eu peguei isso aqui num blog, num post dele lá de 2012, mas super válido, tá? Que quando a gente pensa nisso, ó, eu trago como exemplo, né? Ele fala a startup no modo de busca, buscando um modelo de negócios reproduzível e escalável, provou que é reprodutível e escalável, ela entra na fase de execução. Então, se eu vou pensar em pessoas trabalhando aqui, quando a gente está no modo de busca, o time, todo mundo trabalha em desenvolvimento de cliente e todo mundo é orientado pelo fundador, tá? A organização é orientada pela cabeça do empreendedor, dos empreendedores. E todo mundo faz o que for preciso fazer, um pouquinho de cada coisa. Porque estamos ali buscando saber se esse negócio vai ou não vai funcionar. Então, nessa fase, a gente tem que aprender um monte de coisas, que vocês estão aprendendo também aqui nessa disciplina, creio, todos esse monte de coisas, incluindo como construir o time, que é o que a gente está fazendo hoje, né? Como montar uma equipe. Essa equipe, no começo, a gente vai olhar aquela chave pensando, vou trazer pessoas aptas a trabalhar no modelo de busca. Depois que eu entrar na execução, aqui as coisas começam a mudar. Eu já sei que eu tenho um modelo de negócio com o qual eu posso ganhar dinheiro, eu já provei isso, eu já tive um mínimo viable MVP. Eu já tenho um MVP, né? Já tenho o produto mínimo viável. Aqui a gente vai começar a pensar a empresa organizada por departamentos, talvez. E quando a gente vai organizar por departamentos, a gente vai pensar em liderança. Quem lidera o quê? Tá? E aí, quando a empresa começa a crescer em número de pessoas, que tem lá, eu ouvi de um responsável pelo empreendedorismo numa universidade norte-americana, ele era vice-reitor e tinha o foco do empreendedorismo, que lá eles trabalhavam com o número-chave de 40 pessoas. Tá? Uma startup até 40 pessoas não precisa ainda estar muito preocupada com essa questão de ter um departamento de RH, mas já está olhando aqui para o comportamento organizacional, que é o que a gente falou de como a gente faz as coisas por aqui. Mas chegou ali por volta de 40, né? Você vai precisar ter gente cuidando do RH. Quando você tem gente cuidando do RH,
é natural que as pessoas comecem a procurar. Tem plano de carreira? Cadê meu plano de carreira? Para onde eu vou? Como é que eu cresço aqui dentro? Eu vou ser gerente? Quando eu vou ser promovido? Quando eu deixo de ser pleno para ser sênior? Como eu deixo de ser pleno para ser sênior? Que coisas eu devo comprovar que eu sei? O que eu tenho que fazer para ter uma promoção? Essas perguntas começam nessa migração aqui, tá? No número de pessoas para essa fase, essas perguntas começam a aparecer. Aí você vai precisar ter gente apta, pode ser consultor contratado para fazer isso, pode ser o seu próprio departamento de RH. E uma coisa interessante para a gente saber aqui é que plano de carreira em empresas de base tecnológica, normalmente a gente precisa pensar em carreira em Y, que eu não sei se é um conceito que vocês já ouviram falar em algum lugar. O que é o conceito de carreira em Y? Então, vamos olhar só para o lado de cá desse Y, tá? Que apresenta o perfil generalista. Vamos pensar assim, meio cabeça século XX, né? Ainda bem que a gente está no XXI, que a pessoa começa uma carreira, aí ela é promovida, etc. Um dia ela vai ser chefe, pode chamar supervisor, coordenador, o que for. Um dia ela vai ser gerente, um dia vai ser diretor, que era aqui que a gente via o mais comum de um plano de carreira. Acontece que para seguir um caminho como esse, em empresas de base tecnológica, a gente via muitos problemas, porque é o seguinte, a pessoa que gosta da área técnica nem sempre gosta de gente, o mais comum é que não. É super comum que a gente vai ver as pessoas que estão ali, que querem ser especialistas, que é o lado de cá, que querem crescer no conhecimento, na habilidade de fazer, elas não são boas em gerenciar pessoas, não tem que ser. Então, esse conceito do Y vem modificar essa ideia de que para crescer na carreira precisa ser chefe, de que para crescer na carreira precisa ser líder. Não precisa ser. Os especialistas podem ser contribuidores individuais. Então, a carreira em Y possibilita que alguém, num determinado momento da vida, vai pensar: eu gosto de gente, eu gosto de gestão, eu gosto de liderar, eu gosto de responsabilidades não só sobre os meus resultados, mas também sobre os resultados dos outros. Então, eu vou seguir um caminho de carreira generalista. Os indivíduos que gostam de se aprofundar, né, vão seguir para o lado especialista. E aí a carreira em Y dá outros nomes para as posições. Então, quando a gente pensa em ter plano de carreira em empresas de base tecnológica, vou repetir, começa a pensar nisso quando a empresa estiver na fase de execução, com um número de funcionários que já está perguntando para onde eu vou depois que eu deixar de ser analista júnior, o pleno, etc., e pensa em abrir esses dois caminhos. Eu trouxe o exemplo aqui de uma startup, acho que já não é mais uma startup, é uma empresa americana, eu trouxe de uma apresentação deles, chama Moz, eles mostram a carreira lá, como é, e mostram exatamente isso, tá? Como que é a trilha dos colaboradores que lidam com gente e como que é a trilha dos colaboradores que são contribuidores individuais. E uma coisa que é muito importante que eles colocam aqui é que para a gente entender que tanto faz se você está aqui no lado verde ou no azul, se você está gerenciando ou dirigindo pessoas, ou se você está trabalhando sozinho, conforme você vai galgando o seu lado do Y, as suas possibilidades de não só salário, mas benefícios, etc., e de influência na empresa, influência na tomada de decisão, influência naquilo que lhe compete, né? Elas devem ser similares, devem estar no mesmo nível. Então, os colaboradores têm responsabilidades diferentes, mas têm os mesmos níveis de salário e poder de influência. Aí vocês deixam de correr o risco de ter um excelente técnico transformado em um péssimo líder. Bom, já cheguei aqui de novo. Tem perguntas para essa parte? Nada, não tem nada por escrito aqui ainda. Perfeito. Vou seguir, depois se alguém quiser voltar lá, pode voltar, tá? Eu não sei quanto tempo eu já falei.
Ok. Bom, aí eu acho que essa era a nossa última pergunta daquelas 4 que eu tinha posicionado, né? Isabel, só uma pergunta aqui, que talvez seja a pergunta de alguém. Sim. Assim, no começo você estava falando dessa parte de carreira, né? Você poderia dar exemplo de quais são as posições que a empresa tem? Pelo menos no Qual, começo, assim. qual Que a gente, empresa? uma empresa genericamente, né? Falando assim, quais são os cargos? Porque assim, as empresas têm sócios, né? No começo. E Tá, aí cada sócio vai assumir uma função, né? tá. Isso você falando numa startup, né? Isso. Tá. Tipicamente a gente vai ver assim, ó, alguém vai ser o CEO, que é o presidente, né? Um dos sócios vai assumir essa posição de ser o cargo mais alto. Uhum. Isso independe de se os sócios têm a mesma porcentagem de participação na empresa, tá? Mas alguém ali assume a responsabilidade da palavra final. Os outros, que a gente está começando, né? E aí, assim, é comum, né, que a gente veja todos os sócios se nomeando como diretores. Tem o diretor de desenvolvimento, o diretor de operações, etc. Só que, na prática, quando a empresa está começando, esses nomes são nomes. Todo mundo ali está fazendo de tudo. Que é isso que a gente, voltamos aqui, né? É isso que a gente faz aqui, ó, no Search. Na verdade, todo mundo forma um time só, que é tentar provar que essa ideia inicial funciona e que a gente é capaz de atrair clientes. Por isso chama time de desenvolvimento de cliente, tá? Então, posições dos sócios costumam ser essas. Contratei algum colaborador. Tá. Esses nomes aqui podem até não combinar, mas eu posso ter contratado um analista de desenvolvimento, eu posso ter contratado um business developer, né, um desenvolvedor de negócios. Então, os nomes das posições costumam ser os mesmos que a gente vai ver em diversas empresas por aí, mas é que eles significam apenas para o mercado entender. É isso que faz a diferença. Eu contratar alguém numa startup e chamar essa pessoa de business developer, quer dizer que ela é a pessoa que faz contato com o cliente lá fora e está tentando desenvolver o negócio. Mas não tem diferença num plano de carreira que não existe ainda, tá? Ela é um referencial, uma função nominada. Não sei se isso responde a sua pergunta. Sim, Tá? respondeu assim, de forma geral, sim. Tá, só para continuar, é por isso que as pessoas começam a perguntar. E daí? Para onde eu vou? O que tem depois? Agora eu sou analista de desenvolvimento de software júnior. E depois? Né? E qual o grau de mudança de salário? Como que acontece? Essas perguntas começam a pulular dentro das startups bem antes de surgir o plano de carreira. Então, é interessante a gente entender isso agora e saber que vai ser uma necessidade. Quanto antes puder definir, definir. Mas eu também já vi várias experiências. Define o primeiro plano de carreira, depois define o segundo, depois define o terceiro, porque são coisas que vão se ajustando à realidade de crescimento da empresa. Não é nada que dá para a gente ter caixinha pronta. E normalmente isso é feito com apoio realmente de consultores, porque investir em ter um RH logo no começo, enquanto a empresa ainda é pequena, também é um investimento alto. Bom, então eu vou seguir aqui, tá? Depois, se alguém quiser voltar nessa parte, a gente tem tempo. Aí a última pergunta ok, ainda eu acabei falando agora, né? A empresa é pequena, é difícil, eu não vou poder, eu tenho que provar que é possível ter lucro, né? Então, eu não tenho dinheiro tanto. E se o investidor já pôs dinheiro, ele é pequeno, ele vai me cobrar como é que eu vou gastar isso também. Então, tem sempre essa pergunta. Agora, como é que eu vou remunerar os funcionários se eu ainda não tenho muitos recursos, tá? E aqui cabe a gente sempre lembrar das 2 fases da startup, Search e Execution, né? E aí cabe a gente pensar o seguinte, aqui eu vou trazer um outro teórico da psicologia. Quero apresentar para vocês
algumas ideias de um psicólogo chamado Maslow, Abraham Maslow. E eu gosto de falar dele quando a gente pensa em pagar funcionário, porque tem umas frases dele que a gente consegue juntar aqui, tá? O Maslow falava isso aqui: para quem só sabe usar martelo, todo problema é prego. Por que eu trago essa frase? Porque quando a gente pensa em remunerar funcionário, a gente pensa em dinheiro. Como que eu pago o salário desse funcionário? Mas remuneração pode ser algo além do dinheiro. Então, não vamos pensar em usar só o martelo do dinheiro, tá? A questão do funcionário, como a gente atrai, como retém, nem sempre é prego. Pode ser outro tipo. Vamos ver já alguns exemplos. O Maslow também falava o seguinte: as únicas pessoas felizes que conheço são as que estão trabalhando bem em algo que consideram importante. Opa, aqui já vem uma luz, tá? Eu quero atrair gente boa para trabalhar comigo. Então, eu tenho que fornecer para essa gente boa a possibilidade delas fazerem algo muito atrativo, algo que elas considerem importante, e deixar que elas trabalhem bem, facilitar a vida deste trabalho, não complicar, não colocar pedras no caminho. Se possível, como líder, tirar pedras do caminho. Vamos seguir com Maslow. Maslow dizia o seguinte, que o homem criativo não é um homem comum ao qual se acrescentou algo. Criativo é o homem comum do qual nada se tirou. Então, para ele, todos somos criativos. Eu acredito no Maslow, mas isso era lá no começo, e eu continuo acreditando, lá no começo da vida, né? A sociedade, a vida, as experiências, os problemas, as tribulações podem tirar a criatividade de algumas pessoas, porque vão se tornando alguns impeditivos. Mas é possível trabalhar com isso também, tá? É possível restabelecer aquela capacidade. E eu estou falando aqui porque eu estou falando para aquele que quer empreender, para aquela que quer empreender, para os empreendedores. Use a sua criatividade, que é uma característica necessária no empreendedorismo de inovação, para entender pessoas e atrair pessoas. Não as trate como um prego exclusivamente e entenda que elas querem trabalhar com algo que elas gostem. E aí, para facilitar esse entendimento, o Maslow, ele criou uma hierarquia. Não foi ele que desenhou a pirâmide, embora ela seja conhecida como a pirâmide de Maslow. Ele criou a hierarquia, alguém desenhou esses nomes dentro de uma pirâmide e ele dizia o seguinte: empreendedores, entendam aqui o meu ponto, tá? Como eu atraio, como eu retenho gente boa, ajudando essas pessoas a suprirem suas necessidades. E o Maslow falou que as pessoas têm necessidades que ele chamou de deficiência e necessidades que ele chamou de crescimento. As necessidades de deficiência abrangem tudo aquilo que a gente satisfaz hoje, mas precisa satisfazer de novo amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, porque se não continuar satisfazendo, aí o ser humano ele vai sentir ansiedade, ele pode sentir irritação, ele pode sentir medo. Que necessidades são essas? Então, ele dividiu aqui. Necessidades fisiológicas, como dormir, comer, sexo é uma necessidade fisiológica, né? Então, tudo que o corpo tem necessidade de realizar são as básicas, né? Necessidades de segurança. Preciso ter uma roupa para vestir, preciso ter uma casa para morar, preciso ter um teto sobre o qual dormir, então, né, ter segurança de vida. Necessidades de amor e pertencimento. Pertencer a uma comunidade, se sentir querido por essa comunidade, estar envolvido dentro de uma comunidade. E necessidade de autoestima. Se gostar, se julgar uma pessoa de valor, se amar, né? Então, as organizações podem remunerar as pessoas não apenas com dinheiro que lhes dá, que lhes atende às
necessidades fisiológicas e de segurança, mas também criar ambientes e tipos de trabalho que propiciem o suprimento das necessidades de amor e pertencimento e de autoestima. Tá? Bom, e todo dia isso tem que continuar acontecendo, tá? Porque se não acontece, essas pessoas começam a se sentir ansiosas. Mais que isso, aqui entra aquela coisa de trabalhar em algo que eu considero importante, né? O Maslow falou, as pessoas precisam se sentir autorrealizadas. E o que é autorrealização? Autorrealização é a possibilidade que o indivíduo tem de realizar todas as suas capacidades. Então, o Maslow tem lá uma frase que ele fala, olha, um músico precisa tocar, um ator precisa interpretar, um pintor precisa pintar, né? Um indivíduo precisa realizar aquilo que ele tem vontade de realizar, é o seu potencial. E quando ele realiza o seu potencial, ele se sente autorrealizado, né? E veja, uma vez que ele se sente autorrealizado, essas necessidades são supridas, elas não desaparecem, elas vão propiciando níveis cada vez mais profundos de motivação e de comprometimento. Então, basicamente, é isso que uma organização quer quando fala em engajamento. Então, se eu quero colaboradores engajados, eu quero saber como deixá-los satisfeitos e ficarem aqui, eu vou ter que aprender a remunerá-los para atender suas necessidades de deficiência e suas necessidades de crescimento. É fácil lembrar disso aqui, eu tenho uma amiga que, quando fala disso, ela fala assim, tem empresas que contratam o funcionário para fazer uma coisa e daí põe ele fazer outra e outra e outra e outra, como se a gente pudesse comprar um liquidificador e falar para o liquidificador, agora você assa um pão de queijo para mim. Tá? Então, lembrem disso. Autorrealização é poder realizar todos os nossos potenciais. Não é a empresa achar que você tem um potencial que você tem que ter, mas não tem. Por isso é fit em tudo, tá, gente? É fit cultural, é fit de conhecimentos, habilidades e atitudes e por aí vai. Bom, por fim, nessa pirâmide, o Maslow falou também que as pessoas têm necessidade de transcender. Que é assim, pô, tô autorrealizado, e daí, posso morrer? Eu costumo usar essa frase, não posso morrer, o que eu vou fazer agora? A pessoa autorrealizada, ela quer transcender de alguma forma, e isso é muito bom, porque é nesse momento que essa pessoa vai ajudar outras pessoas a crescerem, a ter seus caminhos de desenvolvimento, isso eu falando dentro de um contexto organizacional. Né? E aí entram os programas de mentoria, bons mentores, bons coaches internos, bons desenvolvedores de outros colaboradores. Vou voltar na pergunta, estava falando, como é que eu posso remunerar alguém se eu tenho pouco dinheiro? Eu posso ser criativo, por isso que eu usei a ideia da criatividade, pensar em como atender essas necessidades dos meus colaboradores e propor coisas para além do dinheiro. Por isso que eu trouxe toda essa fala aqui, tá? Então, eu quero mostrar para vocês aqui em vermelho, eu recortei de um estudo que foi realizado pela PricewaterhouseCoopers em 2013. Eles pesquisaram 44 mil funcionários globais, geração Y, tá? Então, faixa etária aí de quem a gente vai encontrar ainda trabalhando em startups, e lá, embora seja de 2013, ainda é muito válido. Lá, eles levantaram as seguintes informações. 71% dos entrevistados entendem que o trabalho interfere na vida pessoal, né? Isso é uma porcentagem maior do que das gerações anteriores, que só 63% achava isso. E por que acham isso? Essas pessoas se posicionam assim. 64% deles querem mais flexibilidade. E se eles tiverem mais flexibilidade, se eles pudessem, eles escolheriam trabalhar em casa. Olha que interessante. Nós estamos agora, nesse último ano, vendo essa mudança acontecer forçada. E a gente está vendo novas pesquisas que dizem que um grande número das pessoas gosta realmente de trabalhar em casa, mas que às vezes quer ir para a empresa de vez em quando, encontrar as pessoas fisicamente, tomar um café fisicamente, né?
Então, tudo é a gente se informando como que esses colaboradores querem, o que eles preferem, como que a gente pode estruturar nosso ambiente de trabalho, possibilitando essa flexibilidade. Para quem quer ficar em casa, fica em casa, para quem não quer, vem para a empresa. 66% dos entrevistados preferem horários alternativos. 15% dos homens e 21% das mulheres aceitariam salários menores ou um ritmo mais lento nas promoções, né, naquele plano de carreira que a gente viu, em troca de flexibilidade. Então, veja, flexibilidade parece ser uma das palavras-chave para a gente conquistar colaboradores, não é só dinheiro. E como que a gente aprende outras coisas? Perguntando para eles, tá? Nas entrevistas, a gente pode aprender a perguntar também o que é importante para aquela pessoa, o que ela acha importante para ela se sentir bem no ambiente de trabalho e para ela ficar dentro de uma empresa. Agora, a gente quer reter essas pessoas, mas é bom a gente saber o seguinte, que desses 44 mil pesquisados, 38% dos entrevistados não se veem trabalhando no mesmo lugar por 9 anos ou mais. Isso é natural. Hoje em dia, a gente sabe que trocar de emprego é natural. Então, quando a gente está pensando em trazer as boas pessoas para a nossa empresa, é também bom a gente entender isso. Eu não vou reter para sempre. Mas se eu quero contratar pessoas boas e manter essas pessoas o máximo possível, eu não vou pensar só em dinheiro, eu vou pensar em atender outras necessidades, e uma dica boa é a flexibilidade em qualquer coisa que possa ser flexível. Local de trabalho, horário de trabalho, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Horário, local, semana flexível, porque se você sair por aí perguntando, tem um monte de gente que adoraria trabalhar de terça a sexta, por exemplo, ter 3 dias no fim de semana, ao invés de 2. Então, assim, é usar a criatividade para atender aquelas pessoas que a gente quer que nos atendam também. E aí eu quero fechar aqui, eu estou terminando a apresentação, eu já vou ali para a pergunta que eu estou vendo que tem, e depois eu tenho alguns bônus aqui, tá? Só para mostrar. Quero fechar com uma frase do Maslow, que é muito bom para o empreendedorismo, essa frase, eu acho. E mesmo que você não queira empreender, você está aí, você quer procurar um emprego, tá, legal. A ideia é a gente pensar nessa necessidade da autorrealização e nessa necessidade que todo ser humano tem de usar todos os seus potenciais. Mas o Maslow coloca para isso, para nós, que isso também pode ser o nosso rival, tá? Então ele coloca assim: as pessoas só têm um rival, suas próprias potencialidades. Um único fracasso: deixar de viver essas possibilidades, deixar de viver suas próprias possibilidades. Nesse sentido, todo ser humano, todo homem, toda mulher, tá? Pode ser um rei ou pode ser uma rainha e, portanto, deve ser tratado como tal. Aquilo que um ser humano pode ser, ele deve ser. É isso que implica a necessidade de autorrealização. Para ser empreendedor, eu não tenho dúvida de que os empreendedores estão buscando exatamente isso, esse senso de autorrealização. Autorrealização é mais que sucesso, tá? Ou, vamos dizer o seguinte, é diferente de sucesso. Sucesso é uma coisa que é meio que um conceito que vem de fora. Sucesso é meio que o olhar do outro sobre a gente. Sucesso é meio que social. As pessoas olham e falam, aquele indivíduo é bem-sucedido. Autorrealização é: eu me sinto satisfeito, eu me sinto bem-sucedido, eu sinto que eu alcancei aquilo que eu me propus a alcançar. Tá? Então, eu falo que é um step a mais, porque é o nosso olhar sobre nós mesmos. E, basicamente, segundo o Maslow, todos nós estamos perseguindo esse senso de autorrealização. Bom, deixa eu ver a pergunta que eu tenho aqui. E se alguém quiser fazer mais perguntas, tá aberto aqui a perguntas. Boa noite. Dentro dos grupos formados para a execução do trabalho proposto, criar a startup, como descobrir as habilidades de cada um
e definir os cargos. Existe alguma estratégia? Excelente pergunta. Isabel, não sei se você está familiarizada com o trabalho que a gente faz aqui, o trabalho em grupo que ela está falando. Ah, não, esse grupo é da disciplina? Isso. É porque aqui na disciplina a gente tem um trabalho em grupo que os grupos Ah, devem propor fazer uma proposta para uma possível startup, né? tá. Mas realmente a gente acaba não entrando muito nesse mérito que ela perguntou. Tá. Bom, vocês podem fazer isso conversando entre si e assim, identificar nas próprias propensões de cada um quem estaria mais interessado na parte do produto, quem estaria mais interessado na parte das finanças, quem está mais interessado na parte de vendas. É possível fazer isso por uma conversa, tá? Mas é possível também usar aqueles testes, né, que são utilizados em entrevistas. Normalmente, os testes psicológicos aprovados no Brasil não são abertos para a gente fazer free pela web, mas como vocês não são profissionais da área, vocês podem fazer autotestes, e eu tenho os links aqui que eu vou recomendar para vocês, que está no meu bônus, tá? Então, Crislane, eu vou dar duas formas de resposta. Conversando entre si, definindo o que cada um quer fazer de melhor, realizando esses testes que eu vou mostrar os links, cada um pega o seu perfil que vai ter ali, e daí vocês vão conversar sobre esses perfis e entender como as pessoas são diferentes, e eu acho que isso pode desenvolver vocês nesse sentido de entender os perfis de acordo com a chave, né? E a chave não pode ser esquecida. Então, ao definir as habilidades do grupo, a chave de cada um, olha conhecimento, habilidade, atitude, valor, experiência, e mais o resto que eu estou falando agora, para separar as funções dentro da equipe. Tudo bem, gente? Tudo bem aí, Alan, com essa resposta? Uhum. Sim. Gislane, se quiser mais alguma coisa, escreve aqui ou fala com a gente, tá? Acho que tem mais uma pergunta aqui, né? É a mesma. Assim, essa questão da Crislane acaba ficando um pouco superficial, né? Porque assim, os grupos são formados assim praticamente por acaso ou, na verdade, dois jeitos. Ou são pessoas que se conhecem, que são amigos, e Uhum. aí juntam pessoas do mesmo curso. E aí tem essa desvantagem, porque acaba não tendo diversidade. Tem alguns grupos que são formados, sei lá, 4 ou 5 pessoas do mesmo curso, o que seria um pouco irreal, né, numa startup. Uhum. E tem outros grupos que se formaram por assuntos em comuns que eles têm interesse. Mas também não é exatamente o mesmo match que você vai esperar numa startup, né? Porque não necessariamente você vai ter os perfis complementares, né? Isso, não Então, necessariamente, e você usou a palavra correta, complementares, é uma grande chave, é uma grande dica isso, porque é assim, o bom é a gente não ter um monte de iguais, a gente precisa dessa complementaridade. O que precisa ser similar são os valores, mas em termos, para uma startup real, tá? Agora, em termos de grupo de trabalho dentro de uma disciplina, eu acho que isso pode ser explorado como um aprendizado também, né? No sentido de constatar, nossa, aqui só tinha mais do mesmo, então faltou sim, esse claro. pedaço, né? Então, Uhum. ajuda a entender legal essa distribuição. Mas no contexto da pergunta dela, se for possível adequar cada um na função que vai se dar melhor, né, dentro da distribuição do trabalho, muito, muito legal, fica mais fácil de executar até, né? A Carla perguntou se esses perfis seriam analítico, comportamental, executor, planejador. Essa é uma forma de olhar, Carla, de algum teste por aí que você já passou, de alguma informação, né, que você já viu. Essa é uma boa distribuição de perfis. Eu gosto de brincar, deixa eu contar isso aqui, tá? Quando a gente está criando uma equipe, eu li uma vez historinha num livro
que chama, é um livro muito engraçado. Eu leio desde ciência até autoajuda, tá? Então, esse eu poderia classificar em autoajuda, chama Milionário em um Minuto. Mas, às vezes, eles trazem algumas coisas legais também para a gente memorizar, né? E o autor desse livro, ele realmente ficou milionário escrevendo um livro chamado Sopa de Galinha para a Alma. Então, primeiro ele ficou milionário, depois ele escreveu esse de Milionário em um Minuto. E aí ele fala da experiência dele criando equipes, e ele fala o seguinte: toda equipe precisa ter pelo menos uma lebre, pelo menos uma coruja, pelo menos uma tartaruga, na verdade a ordem é lebre, tartaruga, coruja, e uma porção de esquilos, tá? E essas palavras, analítico, comportamental, executor e planejador, me lembraram exatamente isso. Lebre, tartaruga, coruja, esquilos. A lebre é a idealizadora, pensa no bichinho, né? Pula, 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 tá sempre agitada, então a lebre é aquele tipo de pessoa que fala, e vamos fazer, vamos fazer, vamos fazer, nossa, é isso, vamos fazer, a ideia é essa, é aqui, massa, não sei o quê. A lebre fala, 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 pula, 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 estimula, 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 faz pouco, porque o papel dela é esse, gerador de ideias. Aí, a tartaruga é como que um crítico. A tartaruga olha para a lebre e fala, não é bem assim, não vai ser assim, isso não vai dar certo. É o analítico aqui que a Carla escreveu, tá? Aí vai dar uma paradinha ali, chega a coruja, que é o estratégico planejador, seja lá o nome que quiser, e vai olhar para aquilo e construir de uma ideia e de uma crítica o seu melhor, e planejar, e estruturar, lapidar para que possa acontecer. Né? Então, precisamos de pelo menos uma lebre, precisamos de pelo menos uma tartaruga, precisamos de pelo menos uma coruja. Agora precisamos de um monte de esquilos para executar, os executores. Só que essa historinha separa em animaizinhos, né? Mas todos nós temos em graus diferentes a lebre, a tartaruga, a coruja e o esquilo. Então, e isso constitui a equipe de sucesso, conseguir complementar esses perfis. Como? Entendendo as proporções. Que hora é a hora de ter ideia, que hora é a hora de criticar a ideia, que hora é a hora de estruturar, lapidar, melhorar, planejar, etc. E que na startup todos vamos ter que executar um pouco de tudo na fase do search. Então, a gente tem que ter essa predisposição, por menos esquilo que a gente possa ter dentro da gente, mas teremos que executar. E a gente tem que se preparar para ter essa ideia de ser tartaruga até das nossas próprias ideias, às vezes, né? Porque a gente precisa criticar nosso próprio senso de potencial. E, principalmente, a coruja é muito importante no perfil empreendedor, tá, gente? Acho até que, não sei, Carla, se tá bom para você, mas, assim, são os nomes que você trouxe, analítico, comportamental, executor, cabe bem aí nesses animais também, e o planejador. Beleza. Tem mais alguma pergunta? Por enquanto, não. Não. Eu Então, conheço uma iniciativa, na verdade eu conheço ela não sei dizer assim, se é uma iniciativa, se é uma empresa, é internacional, chama Entrepreneur First. Você já ouviu falar? não. Deixa eu digitar aqui. É basicamente assim, um lugar que você vai, assim, virtualmente ou presencialmente, né? Você se inscreve nesse programa e é um programa que você vai ser conectado com outros fundadores. Você não chega com sua equipe de sócios formados, você chega normalmente sozinho e você vai ser conectado a outros fundadores que vão ter justamente isso, né? Um perfil complementar ao seu e que vocês dois vão ser
juntos vão poder trabalhar numa ideia e assim, né? E que tenham essa complementaridade. Não sei se eles juntam 2, 3, 4 pessoas. Eu não conheço. Eu sei que eles não têm no Brasil, mas eles têm em vários países do mundo. Eu não sei se tem alguma coisa parecida aqui no Brasil. Eu desconheço, Ali, mas é bem interessante. Deixa eu botar o Mas site aqui deles. é um potencial de formação de times, né? De empreendedorismo. É legal. Acho que a gente poderia pensar nisso no ecossistema. É uma boa ideia. É muito interessante para quem vai sozinho, né? Porque Aham. eu não sei, mas eu nunca vi um fundador sozinho, um fundador solo, né? Eu já vi. É bem raro, É, né? aqui em Campinas, a empresa que eu mencionei da contratação do, entre aspas, psicopata, é um fundador sozinho. Mas assim, é raro mesmo. É raro porque. Só que é uma coisa interessante que eu não sei exatamente como que passou aí. Você que falou na sua fala, você falou 3 pessoas no grupo que vêm do mesmo curso, que isso não é comum. É comum, sim. É comum o pessoal só da engenharia criar uma empresa naquele segmento, vários engenheiros, só da computação criar uma empresa daquele. Acho que na engenharia de alimentos deve ser comum também. Eu não sei se Ah, isso é sim, comum em claro, é comum. farmácia. Mas é Sim, sim. comum, sim, que venha do mesmo curso, da mesma área. Sim, Aí sim. é que pode residir o perigo, tá? De serem todos realmente muito parecidos. O Então, isso é problema é legal. se forem três técnicos, né? Três pessoas do perfil técnico, né? Então, porque se for todo mundo técnico, quem que vai fazer vendas? Quem que vai É. interagir, convencer o cliente? Então, é preciso entender essas lacunas de perfil e mesmo que não seja sócio, trazer colaboradores complementares já no início, ou até com a promessa de uma sociedade com uma porcentagem menor, alguma coisa assim. Mas é importante ter os perfis necessários para sair do zero. Você tem que ter alguém de negócios com esse perfil, né? É sempre bom lembrar de todos, não é só vendas, mas esse é o maior desafio, eu acho, que de quem está começando, que é vender. Deixa eu seguir, tem 2 comentários no chat, deixa eu ver. Entrepreneur, é o seu? É o meu, é o Tá. link do que eu tava falando agora. Legal, obrigada. Vou até Eu não copiar sei se aqui, tem algum no Brasil, talvez se a gente procurar a gente até ache. depois eu visito, copiei o link. Ah, Agora deixa eu ver aqui. Então, eu fiz último slide de perguntas antes de mudar para esse, e eu tenho agora só uns slides bônus que eu quero mostrar para a gente fechar. Acho que eu consegui, eu falei rápido, mas eu consegui fazer no tempo. Estamos fechando aqui. Eu trago aqui uns slides bônus que eu gosto de sugerir o seguinte, gente, para vocês que estão então na pegada do trabalho de grupo, eu nem sabia que ele existia, achei legal. E para quem está pensando nessa questão de equipe de sucesso, eu sugiro uma comédia da década de 90, provavelmente muita gente já assistiu, é um filme conhecido, e a história, que é um caso real, que foi adaptado para o cinema, a história de uma equipe de jamaicanos que vai competir no trenó no gelo no Canadá. E esse filme, ele traz, dá para a gente ver legal, 7 etapas que as equipes percorrem para se tornarem equipes reais, equipes de sucesso, equipes bem sucedidas. Então, os nomes das etapas estão aqui. Tudo começa nos motivos individuais, todo indivíduo tem a motivação própria, mas precisa ser compreendido os objetivos do grupo, são os motivos individuais que serão adaptados, alinhados com objetivos de grupo. E isso, eu acho que esses 2 são os principais para chegar nessa equipe real. Meu convite é: assistam o filme, tentando acompanhar a ocorrência dessas 7 etapas. Esse filme é bem legal, vale a pena. E eu deixei no slide bônus a explicação do que são as 7 etapas e a referência do livro, que tem mais teoria lá, se alguém quiser, tá? Esse filme tem, acho que tem no YouTube, mas deve ter em vários streamers atualmente, tá?
provavelmente no Prime da Amazon deve ter, porque é um filme antigo, e lá costuma ter mais filme antigo. Então, esse é um bônus que eu chamo de pós-aula, pós-palestra. Assistir o filme e refletir sobre as etapas da construção da equipe. Aqui tá algumas sugestões de links. Eu vou mandar os slides, tá, gente? Eu sempre mando os slides. Sugestões de artigos científicos sobre autoeficácia, filmes para assistir. Um filme que eu acho muito legal, que é o Cidadão Kane, é um clássico, ele é velhíssimo, de 41, ele é em preto e branco. Ele mostra o, entre aspas, Roberto Marinho dos Estados Unidos, a história de um empreendedor das comunicações norte-americanas, naquele tempo, mas ele mostra bem essa estrutura do poder, da construção de um império, e disso que eu chamei aqui de Você Tem Sede de Quê? Acho que todo mundo talvez aqui conheça a música dos Titãs, né? Comida é água, desculpa, bebida é água, comida é pasto. Você tem sede de quê? Isso é totalmente baseado em Maslow, tá? A letra dessa música é baseada na hierarquia de necessidades do Maslow. O que é que nós temos sede? Quais são as nossas necessidades? A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte, né? A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente, o empreendedor e o colaborador, tá? Então, eu acho que esse filme Cidadão Kane é bem legal. Lá no fim, não vou dar spoiler, mas na última cena é que a gente vai entender o que aquele mega empreendedor perseguiu a vida inteira, tá? Então, fica a dica. Aqui está a referência da apresentação da MOS, que eu mostrei aquela coisa do plano de carreira. Aqui algumas sugestões de livros infantis, porque eu falei da Pequena Locomotiva, mas eu acho que livro infantil é massa. Esse aqui é adolescente, não é infantil. Tudo depende de como você vê as coisas. Mas esses livros são massa para desenvolver coisas que, eventualmente, a gente não desenvolveu desde a infância. Então, o que eu queria trazer com isso? Todos nós temos dentro de nós uma pequena criança. É nessa criança interior que reside toda a nossa criatividade, o nosso potencial, a nossa energia, o nosso brilho. Se essa criança interior, com tudo isso aí de positivo, tiver um pouco ferida pelas circunstâncias que a vida nos fez viver, né, a gente precisa olhar para essas feridas e cuidar das feridas da criança interior. Então, falando de empreender, e quando a gente fala de autoconhecimento, e quando a gente fala das energias que a gente precisa angariar, né, eu sei que eu sou suspeita, né, eu sugiro sempre que o autoconhecimento deve ser feito por meio da psicoterapia, mas não é todo mundo que pode, nem todo mundo que quer. Então, é legal você ler livros infantis e cuidar da sua criança interior, que, como adultos, a gente faz descobertas nesses livros, tá? Aqui eu volto à pergunta, acho que é da Carla, né? Se não me engano, foi a Carla que perguntou como é que a gente conhece o perfil da equipe. Deixei 3 testes gratuitos aqui para vocês acessarem os links e fazerem. Para avaliar os valores de cada um. Esses testes dão relatórios, tá? Os valores pessoais, e aí vocês no grupo de trabalho podem, cada um, ter o seu relatório dos valores e depois conversar sobre isso entre si, é legal para aprender. Aqui tem as 24 forças de caráter, que é legal também, ajuda a gente a se conhecer melhor. E aqui os tipos comportamentais. Nesses tipos comportamentais, o resultado traz predisposições profissionais, tá? Traz uma porção de informação e traz carreiras em que as pessoas poderiam se dar melhor dentro daquele tipo. Nenhum teste deve ser considerado sozinho, nenhum teste é 100% correto. Todo teste validado tem aquela distribuição da normalidade, né? Então, a gente não sabe se você está lá no topo ou lá na ponta, porque esses resultados não vão trazer os quartis, a distribuição onde você se encontra, mas todo teste vale como uma dica, né? Para você refletir e, se vocês quiserem trocar entre os grupos, né? Refletir dentro do grupo também sobre essa questão da construção de equipes. E o último link que eu deixo é a
referência do Steve Blank, que eu usei o link para o blog dele. E agora, para fechar, falando com os empreendedores, eu gosto de trazer essa frase de Nietzsche. Empreender, como a gente viu lá no primeiro slide, é tomar a iniciativa de fazer algo difícil. E muitas vezes isso é difícil também naquela proximidade nossa. Quando a gente decide ser empreendedor, a família pode olhar e ficar, meu Deus, mas você não vai procurar um emprego, você não vai ter salário, você estudou tudo isso, né? Você fez uma Unicamp, você está aqui, tô dando aula no Unicamp, você fez uma Unicamp e você podia ter um emprego legal, uma empresa mega, uma multi, etc. Você vai passar por situações que eu já vi empreendedores iniciantes passando, de levar a marmitinha e esquentar no micro-ondas ali na incubadora da Softex, né, porque é mais barato do que ir comer fora. São perguntas que podem aparecer, mas é uma questão de visão de curto, médio e longo prazo, que é fundamental no perfil empreendedor, você está com a visão lá na frente, né? Por isso que você está empreendendo. E é uma questão que eu gosto de falar, que é a nossa música interna. Se a tua música interna toca essa vocação, esse desejo, é aí o teu caminho, é aí a tua possibilidade de autorrealização. E aí eu gosto dessa frase de Nietzsche. E aqueles que foram vistos dançando foram julgados insanos por aqueles que não podiam escutar a música, porque essa música toca dentro. Então, fechei, gente. Eu acabei a minha palestra, não sei se alguém quer ainda colocar uma pergunta, fazer algum comentário. Estamos aqui, faltam 8:45, estamos na hora de fechar mesmo, né? Eu vou repetir, eu mando os slides, né? E nos slides, no primeiro slide, tem meus dados de contato. Se alguém quiser falar comigo em algum outro momento, fica à vontade também. Tem um comentário aqui da Tiziane. Achei o filme Jamaica Abaixo de Zero no Disney, ok? Tá na Disney Plus. Maré Vermelha também e Cidadão Kane no Telecine. Beleza, acho que o chat está disponível para todos, né? Mas lendo em voz alta aqui, se alguém não viu. Valeu, gente. Muito obrigada. Boa noite a todos. Uma pena eu não ver vocês, mas... Obrigadão, Isabel. Estamos nessa. A gente nem comentou um detalhe curioso, né? Que sua formação é em computação, na verdade, né? Ah, é verdade, gente. Eu não sei, eu não sei quem a gente pulou essa quais parte são da as começo. áreas, né? Eu sou, a minha alma mater é a Unicamp, eu sou graduada em Ciência da Computação pela Unicamp, e depois eu segui carreira técnica, eu segui uma opção de coisas, né? Empreendi também, mas não a minha primeira empresa foi na área de consultoria, hoje eu sou sócia de uma empresa de base tecnológica que trabalha com Big Data, com Machine Learning e com inteligência artificial, mas eu sou a cientista da computação que exerce a psicologia, né? Então, eu não estou na área técnica dentro da empresa. E segui pela psicologia. Eu me apaixonei, fiz mestrado, doutorado, e estou graduanda. Eu serei psicóloga em breve. Me apresentei Legal. ao final, né? Mas, assim, estou aberta a bater papo com quem quiser, porque essa minha experiência passou por tudo, por multinacionais, por expatriação, por startup, por empresa que não deu certo, por muita coisa, tá? Obrigada, Ali, pelo Legal, obrigado suporte. você. E boa noite a todos. Boa noite, pessoal. Tem mais tchau. umas coisinhas aqui de olhar antes de sair. Obrigada, são os comentários. Obrigada, gente, pelos comentários. Pessoal Valeu. agradecendo e dando boa noite. Tá joia. Boa noite, muito obrigada a Beleza. todos. Tchau, muito obrigado. Tchau.